Romanos 8, 28, presta atenção. Diz assim a palavra de Deus: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Bondoso Deus, graças damos a Ti pelo Teu cuidado conosco, por nos trazer essa noite para esse lugar, a Tua casa, falar ao nosso coração, nos conceder, ó Deus, a graça da comunhão contigo e com os nossos irmãos, com a igreja aqui reunida. Aplica, ó Deus, os ensinos dessa palavra santa às nossas vidas. Assim oramos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, uma atividade há que eu considero muito prazerosa: montar quebra-cabeças. Aqueles que chegam à minha casa se deparam com três quadros belos de castelos antigos. O primeiro tem 1.500 peças, o segundo tem 2.000 peças, o terceiro tem 2.500 peças. Eles foram montados em família, quando a família estava toda junta em casa ainda. Eu, Eliane, Kevin e Alexandra. E esse hobby, esse prazer nessa brincadeira, ele está sendo passado à frente. A Alexandra ontem mandou uma foto do segundo quebra-cabeça, que ela e o esposo estão montando. Um mapa do mundo de 2.000 peças. Meus irmãos, quando nós pensamos em montar um quebra-cabeças, nós precisamos estar cientes da complexidade dessa tarefa. Ela não é tão simples como alguns possam pensar. Primeira tarefa que exige paciência. Quem pega as peças e tenta colocar as peças na marra, com certeza não vai ser bem-sucedido. Também, quando nós olhamos as peças, você pega uma peça isolada, ela não faz sentido. Algumas têm cores estranhas. Outras peças parecem não combinar com nada. Se você olha para uma peça apenas, na maioria das vezes você não consegue visualizar o desenho final. Mas, irmãos, quando todas as peças são colocadas juntas, no lugar certo, então nós percebemos como cada uma daquelas peças era necessária. Até aquelas que pareciam feias, aquelas que pareciam sem importância, especialmente as peças do canto. Assim também é a vida. Meus irmãos, há fases que parecem não se encaixar. Dores, fracassos e perdas. Decisões erradas e momentos de confusão. Sozinhos estes acontecimentos não fazem sentido. E eu tenho certeza que você concorda comigo. Mas nós vemos aqui, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então o tema que eu quero propor aos irmãos essa noite é que quando nada na vida se encaixa, eu preciso ser lembrado que Deus monta todas as peças para o nosso bem. De repente pode ser que algumas coisas da sua vida não estão se encaixando muito bem. Pode ser que algumas coisas estejam confusas. Se não para você, tomara que seja tudo muito bem. Para alguém da família, para algum amigo, para algum vizinho. Aí nós olhamos para essa perspectiva de Paulo aos Romanos e pensamos que a vida é formada por peças diferentes. Será, presbítero Renato Júnior, que a sua história é um quebra-cabeças de 500 peças? De 1.000 peças? De 2.000 peças?
Meu próximo desafio é um quebra-cabeças de 5.000 peças. Será que a sua vida se limita a 5.000 peças? Eu creio que eu vou ter bastante trabalho, eu e Eliane, para montarmos um quebra-cabeça de 5.000 peças. Assim, na nossa vida, algumas peças representam alegria, conquistas, são momentos felizes da nossa caminhada. Outras peças representam dor, perdas, erros, frustrações. Sabe qual é o problema, Giovana? O problema é que nós enxergamos apenas as peças isoladas. Mas Deus vê a imagem completa. Deus vê o quadro completo. É isso que Paulo está nos ensinando. Deus é quem está montando o quebra-cabeça da nossa história. Então, Isabela, fica tranquila. Lucas, fica tranquilo. Não tem nada fora do lugar. Nenhuma fase é desperdício. Nada foge, meus irmãos, do controle soberano de Deus. Mesmo aquilo que não faz sentido, nesse momento, Deus está usando para formar algo maior, algo bom, algo eterno. Para quem? Para aqueles que o amam. Você ama Deus? Então Deus está formando com essas peças estranhas da sua vida, da minha vida, um quadro cujo resultado, a imagem é maior, mais bela, é boa, é eterna. Deus, somente Deus vê o quadro completo. De repente, meu irmão, minha irmã, a imagem da sua vida está fugindo aos seus próprios olhos. Né, Silane? De repente, a imagem da nossa vida parece que está fugindo ao nosso entendimento. Senhor, eu não estou me entendendo. Eu não estou entendendo a minha vida. Senhor, eu não estou mais me compreendendo. É possível olharmos para o espelho e nós estranharmos a nós mesmos. O quadro completo somente Deus o tem. Olhando então, na perspectiva do texto, a primeira lição que nós podemos observar: todas as coisas, não menos, todas as coisas cooperam para o bem. Vamos falar juntos? Todas as coisas, não menos, cooperam para o bem. Mais uma vez. Então vamos repetir a sentença principal. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo não diz algumas coisas. Paulo não diz as coisas boas. Paulo diz todas as coisas. O verbo cooperam, aqui na língua grega, ele indica uma ação contínua. É uma harmonia dirigida. As coisas não cooperam sozinhas. Elas cooperam entre si. Deus faz com que elas cooperem. Sabe o que significa isso, Andréia? Que nesse ano de 2026, você vai experimentar prosperidade e adversidade. William, você vai ter alegria e sofrimento. Luísa, vão ter conquistas e perdas. Então assim é a nossa vida. Paulo, escrevendo aos Romanos, no contexto do capítulo 8, ele diz que o sofrimento do tempo presente não dá para comparar com a glória que vai ser revelada aos filhos de Deus. Então, Eusi, a glória que vai ser revelada é maior que o sofrimento desse tempo presente. É uma glória acerca da eternidade e também das coisas que Deus tem preparado para as nossas vidas aqui. No mesmo contexto de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, Paulo diz que tribulação nenhuma tem poder de separar alguém de Deus. Porque, meus irmãos, em todas as coisas, nós somos muito mais que vencedores. Vamos lembrar aqui a história de José.
traído pelos irmãos. Não foi pelos vizinhos. Não foi por um povo estranho. Traído pelos irmãos. Vendido como escravo. Preso injustamente. Mas todas aquelas coisas, elas olhadas isoladamente como as pedras de um quebra-cabeça, elas não faziam sentido com os sonhos que ele tinha e havia revelado aos seus irmãos, que inclusive tais sonhos provocaram a ira de seus irmãos, os ciúmes, a inveja contra ele. Meus irmãos, aquelas coisas não pareciam contribuir para o plano de Deus, mas aquela traição, ele ser vendido como escravo, ele ser preso injustamente, cooperou para a salvação, não foi de uma nação, foi do mundo todo. Então aquelas peças embaralhadas da vida de José contribuíram para a salvação de todo mundo. Deus o abençoou de tal maneira que quando seus irmãos estiveram diante dele, José então olhou para eles e disse assim: vocês intentaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. É claro que vocês sabem também da história de Jó, das perdas profundas financeiras. Perdeu as suas rendas, seus bens, seus negócios, as perdas pessoais, perdeu os filhos um só dia, um sofrimento intenso, sofrimento emocional, sofrimento físico, ficou doente também, sofrimento espiritual, seus amigos o acusaram de não ter fé, de ser desobediente e rebelde contra Deus, mas o fim foi uma revelação maravilhosa, da qual ele diz assim: agora os meus olhos te veem. Ele tem uma visão plena de Deus quando passou todo o sofrimento. Então, meus irmãos, esse sofrimento que nós temos carregado, que nós temos experimentado, ao longo da nossa vida, pode ser que nesse instante alguns de nós estejamos passando por algum tipo de sofrimento. Essas peças estranhas fazem parte do plano de Deus. Os apóstolos não entendiam essas coisas, Cláudia, eles não entendiam. Quando Jesus foi capturado, foi preso e então foi crucificado, eles ficaram sem entender. 2 deles saíram caminhando para longe de Jerusalém, porque eles não podiam compreender aquelas coisas acerca do Messias. A cruz de Cristo, o maior ato de injustiça da história humana, tornou-se o ato da redenção do presbítero Zé. Tornou-se o ato da redenção, doutor Christian. Tornou-se o ato da redenção da Keila. Então, o maior ato de injustiça humana. Pedro disse sobre isso na sua epístola, falando assim: carregando Jesus mesmo em seu corpo sobre o madeiro, as nossas alegrias. Não, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas de Cristo, fostes sarados. Então, irmãos, Deus usa anjos, Deus usa o diabo, limitado pela soberania divina, Deus usa governantes e nações, Deus usa fenômenos naturais. Nada do quebra-cabeças humano da nossa vida escapa do conhecimento e do poder soberano de Deus. Então, eu confio nas peças, ainda que eu não as entenda, porque aquilo que parece hoje uma peça estranha, aquilo que parece uma peça fora de lugar, pode ser essencial, Milena, para a imagem que Deus tem preparada final acerca de você. Só porque agora não faz sentido, Dora, não significa que não tenha propósito. Então a pergunta, meus irmãos, não é apenas por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por esse problema? Por que eu estou enfrentando essa crise? Mas a resposta é: Senhor, a pergunta é: Senhor, o que Tu estás construindo em mim por meio dessa fase? Senhor, o que Tu está construindo em mim por meio dessa crise? Senhor, o que Tu está construindo em mim por meio dessa situação pela qual estou passando? Não é o porquê, é o para quê.
quando confiamos em Deus, nós aprendemos que até as peças que não escolhemos fazem parte da imagem que Deus está formando. É claro que eu não quero escolher as peças mais dramáticas e mais tristes da vida, mas elas fazem parte, Gislane, da imagem que Deus está formando. A segunda lição que esse texto nos oferece: é somente para os que amam a Deus que todas as coisas cooperam para o bem. Vamos falar juntos? É somente para os que amam a Deus que todas as coisas cooperam para o bem. Mais uma vez? Aí nós voltamos para o texto, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha o texto. Não é uma promessa universal. Ela é direcionada, não é para todo mundo, Fernanda. Essa promessa é direcionada àqueles que amam a Deus. Então estou perdido, porque eu não amo a Deus como ensina as Escrituras. As Escrituras ensinam que eu devo amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento, com todas as minhas forças. Eu não amo a Deus assim. Meus irmãos, é fato. Nós não amamos a Deus a maneira como Ele nos ama. Mas esse texto aqui, irmãos, em nenhum momento está falando de perfeição. Esse texto, Nivaldo, está falando de relacionamento. Amar a Deus nas Escrituras não envolve perfeição. Amar a Deus nas Escrituras envolve fé obediente. Amar a Deus nas Escrituras envolve confiança perseverante. Amar a Deus nas Escrituras envolve aliança viva com o Senhor. Lembremos de Davi. A vida de Davi foi somente sucesso. Não. Davi caiu gravemente. A queda de Davi foi grande. Mas ele não rompeu a sua aliança com Deus. Porque o sofrimento o levou ao arrependimento. Então, Samuel, não tenha dúvidas. O sofrimento vai conduzir você sempre ao arrependimento. Nunca ao afastamento da presença de Deus. Pedro falhou, negou Jesus, chorou amargamente. Mas porque amava o Senhor, ele foi restaurado. Ele foi fortalecido. Então, meus irmãos, quem ama Deus, pode descansar, Vilma. Quem ama Deus pode. Senhor, eu não estou entendendo nada, Senhor. Essas peças do meu quebra-cabeça estão confusas demais, Senhor. Eu só estou pegando as peças mais difíceis da vida, Senhor. Eu quero começar a montar esse quebra-cabeça. Eu quero começar a ver o sol brilhando. Eu quero começar a ver coisas bonitas, Senhor. Quem ama Deus descansa, mesmo quando não entende o andar das peças, o andar da sua história. Amar a Deus jamais vai nos livrar das dores, mas garante a nós sentido. Garante a nós direção, garante a nós esperança, em meio às adversidades da vida. E a última lição desse texto: amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Que coisa gostosa, vamos falar bem forte. Amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Só vocês. Agora vamos falar comigo o versículo, a uma só voz, vamos lá? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Opa, um elemento novo aqui que nós não comentamos ainda. Chamados segundo o seu propósito. Então Paulo esclarece quem são os que amam a Deus, os que são chamados segundo o seu propósito. O foco não está na iniciativa humana, meus irmãos. O foco está na ação soberana de Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. João, na sua epístola, fala exatamente isso. Aí você olha para Saulo.
Vamos lembrar de Paulo, ainda Saulo, Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, mas foi chamado soberanamente no caminho de Damasco. E Lídia, o Senhor abriu o coração dela que estava fechado, para que ela pudesse entender a palavra. Ninguém ama a Deus por esforço próprio. Então, Noemi, você não ama o Senhor por esforço próprio. Você ama porque você foi alcançada pela graça. Nós amamos ao Senhor porque nós fomos alcançados pela graça. Se hoje você ama Deus, isso não é motivo de orgulho, é motivo de gratidão. Eu amo o Senhor. Você é orgulhoso? Não, eu sou agradecido. A minha vida não é fruto de acaso. A minha vida é fruto de um propósito eterno de Deus. E o Deus que chama, sustenta. O Deus que começou a obra, completa. O quadro está montado. As peças estão espalhadas sobre a mesa, sobre a história. O quebra-cabeças ainda não está completo. Então eu quero concluir dizendo o seguinte: talvez você esteja olhando apenas para algumas peças soltas da sua vida. Você está desanimado, desanimei da vida, não volto mais na igreja não. Não quero saber de Deus, não vou ler Bíblia mais não. Agora eu vou andar por aí afora do jeito que tiver que ser. Para de olhar essas peças soltas da sua história. Para de olhar as peças que parecem, Guilherme, parecem não combinar com a sua expectativa. Fases que não fazem sentido, Rodrigo. Situações que nós não entendemos. Micaela, Deus está vendo o quadro completo. E nós estamos vendo o quê? Apenas uma peça. Deus está vendo a imagem final. Eu vejo a dor. Deus vê o propósito em meio à dor. Eu vejo o atraso. Deus está demorando para me dar o que eu preciso. Deus está me preparando para aquilo que eu preciso. Eu vejo perda. Deus vê redenção. Então, o problema não é que Deus perdeu o controle, irmãos. O problema, dona Neide, dona Eliane Taranto, é que nós não vimos a montagem final desse quadro que é a nossa vida. Por isso, irmãos, o Senhor nos convida hoje a confiar nele, a alinharmos a nossa vida segundo a sua vontade. Assim como Jeremias disse: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras. Enquanto Deus monta o quebra-cabeças, Ele nos convida a andar em obediência. Enquanto Deus monta o quebra-cabeças, Ele nos convida a andar em fé. Enquanto Deus monta o quebra-cabeças, Ele nos convida a andarmos em arrependimento. No tempo certo eu vou ver. Nenhuma peça, Sandra, foi colocada ao acaso. Eu gostaria de fazer aqui algumas aplicações para nós encerrarmos. Primeiro, confia em Deus, mesmo quando a peça não fizer sentido. A vida inteira, você vai ter aqueles momentos que você vai olhar para a situação e vai falar assim: nada está combinando com nada. Nessas horas, se lembre, Deus sabe exatamente onde encaixar cada peça. Segunda aplicação: permaneça firme, mesmo se o processo for dolorido. Algumas fases da montagem são difíceis, são cansativas. Você pega um quadro que tem um céu azul, lindo. Nem todas as peças azuis vão encaixar no lugar que você colocar. Vai ser um trabalho cansativo, até que você encontre as peças corretas para formar o visual ideal. Terceira aplicação:
ame a Deus acima das circunstâncias. Ô Lucas, não ame a Deus, meu filho, só quando a peça está bonita, não. Tem hora que você vai montar o quebra-cabeças, de repente você pega o veio. Aí você começa a montar uma peça atrás da outra. Que maravilha! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. Mas ele tem 2.000 peças. E depois da 12ª, nada encaixa com mais nada. Então, meus irmãos, vamos amar a Deus. Mesmo quando a imagem parecer bonita, mas um pouco confusa. Vamos amar a Deus, mesmo quando nós não conseguimos enxergar com clareza as peças. E submetamos a nossa vida ao propósito soberano de Deus. Hoje pela manhã nós vimos a história de Filemon. Paulo tinha certeza que Onésimo havia sido tirado temporariamente de Filemon para que ele retornasse para estar para sempre com Filemon. Ou seja, ele não cria em acaso. E nós também não cremos em acaso. Vamos deixar Deus montar o quebra-cabeças? Vamos confiar que Ele sabe mais do que nós sobre o desenho final? Nenhuma peça da sua história vai ser desperdiçada se ela estiver nas mãos de Deus. Se estiver nas suas próprias mãos, né, Maria Elisa? Está desperdiçada. Mas se estiver nas mãos de Deus, não. Então, irmãos queridos, se porventura o tempo é de crise, se porventura você passa por alguma confusão, se porventura você está enfrentando uma dor emocional, uma dor física, uma dor espiritual, ou conhece alguém que esteja passando por situações assim, né? Se porventura você está segurando as peças, mas não está entendendo coisa alguma, essa fase não é o que você esperava para esse novo ano, né? Deus não prometeu mostrar o desenho completo agora. Mas uma coisa Ele tem prometido. Ele fez isso com os discípulos. Estavam na tempestade, no meio do mar. Jesus estava ali com eles. E quando eles pensavam que Jesus não estava, a peça estava diferente, Jesus foi encontrar-se com eles andando sobre as águas. Então, que essa noite nós façamos as seguintes perguntas. Eu amo a Deus? Eu confio no propósito dEle para a minha vida? Ou eu estou tentando montar o quebra-cabeça sozinho? Shirlane, e aí? Eu amo a Deus? Eu confio no seu propósito eterno para a minha vida? Ou eu estou tentando montar o quebra-cabeça sozinho, do meu jeito, do meu tempo? Hoje, o Senhor está convidando a nós a entregarmos todas as peças da nossa vida em suas mãos, especialmente aquelas que nós não temos entendido. Então, ore, confie e permaneça. Sabe por quê? Aquele que começou a boa obra, esse quadro, esse quebra-cabeças lindo, que é você, que é a sua vida, Ele vai completar essa obra. Amém?